Rodrigo tá fora, hein? Rodrigo tá fora, né? Rodrigo tá fora da Copa do Mundo, a gente tava falando sobre isso. Seja bem-vindo aí, Fabiani. É o seguinte, tá caindo no colo do Neymar, PDV. Aliás, o Neymar fez um texto bem bonito, Sim, porque ele tem uma ligação com o Rodrigo, são dois meninos da vila, enfim, né? Todos amam o Neymar. O Rodrigo essa semana, vejam só, cara, como é o destino, né? Que coisa maluca. O Rodrigo deu uma entrevista, né? Acho que foi pra Cazé TV, em que ele fala que ganhar a Copa não vai ter a mesma graça sem o Neymar. Que triste, né? Agora talvez seja ganhar a Copa não vai ter a mesma graça sem o Rodrigo. Que triste que ele não estará na Copa. Verdade, com o Neymar falando isso. Porque, pô, dos atacantes que a gente tem, dos bons atacantes, tá há um bom tempo no Real Madrid. Cara, não é fácil você chegar no Real Madrid, é difícil. Mas muito mais difícil do que chegar ao Real Madrid é se manter no Real Madrid. E o Rodrigo se mantém ganhando títulos, fazendo gols importantes, fazendo gols. Ele tava machucado, né? Ele voltou de lesão e teve agora essa lesão grave. Então, assim, eu respeito muito a figura do Rodrigo. E, cara, que ele se recupere, que ele volte a praticar o futebol dele, que venham outras Copas pro Rodrigo. E sim, cara, veja só, eu acho que aumenta a chance do Neymar aparecer nessa lista no lugar do Rodrigo. Até como uma forma de você trazer um jogador pesado, entendeu? Trazer um jogador pesado. Porque talvez o Ancelotti poderia olhar pra seleção sem o Neymar e pensar, pô, mas eu tenho um Rodrigo que joga no Real Madrid, eu tenho o Vinícius Júnior. A não ida do Rodrigo pra Copa? O quanto pesa pra vocês? Eu acho que ele era um jogador bastante. titular absoluto? Ele era um jogador que tá no horizonte da titularidade. 12º jogador. Eu ia falar pra isso, 12º pra mim. Lá Ótimo na frente banco. Rafinha, Estevão e Vini. garantidos, Vini E o Matheus Cunha. E aí, hoje, Matheus Cunha. que acho que ficou com essa vaga do Rodrigo Isso. conta das últimas lesões. Rodrigo para o banco. A gente cogita Neymar como meia, tá? A gente cogita? Não, desculpa, o Neymar ele tem que ir pra Copa pra jogar perto do gol. É isso, mas como meia. Não, o Neymar não tem que ir pra Pera Copa. aí, gente, na lista, quando tiver meia, atacante, lateral, ele aparece na lista de meia. É isso que eu quero acho dizer. que não. Parece. A de atacante tá fechado. Disputa com o Cunha. Eu tô com você. Atacante tá fechado. Quanto menos responsabilidade defensiva você der pro Neymar, melhor. Só que pra mim ele não tem que ir pra Copa. Acho que a gente tem que partir desse pressuposto. Não, a gente tava falando se é mais fácil ou não pra ele ir pra Copa agora. Porque, ó, quem que corre por fora aí? Endrick. Martinelli. Tô sentindo que essa vaga do Endrick. Rodrigo vai ficar pro Endrick. Pode ser, hein? Eu Mesmo falei a que seja mesma uma posição coisa na diferente. redação. Pode ser Não também. é? O Luiz Henrique tá na Copa. Tá? Não sei. Ancelotti Seria gosta mais dele. que Eu merecido. acho que ele Tem tá. o O João Ancelotti Pedro gosta ainda nessa dele. lista Tem João aí. Pedro. Tem o João Ó, vamos Pedro. lá. João Pedro não tá fora. João Pedro tá na Copa. Tá na o Matheus Copa. Cunha tá na Tá na Copa. Copa. Você pode gostar ou não, mas tá na Copa. Estevão. Vinícius Júnior, Estevão, Quatro. Rafinha, Rafinha. 5. 5. Martinelli. Do Martinelli tá. Tá. Tá, porque o A Ancelotti ESPN gosta. deu uma lista de 18 Sim. nomes. Então, que os o- atacantes já estavam definidos. São 6 atacantes. Ó, sobrou o Rodrigo nessa lista aqui. Rodrigo cai. Aí você tem incógnitas. Pô, vamos lá. Endrick. Ó, o... Ele Possibilidade. tá jogando- assim, por Vitor merecimento, Roque. o Endrick está merecendo. Sim. Vitor Roque. O Vitor Roque corre por fora como outros jogadores do futebol brasileiro. Hoje mas- você levaria Endrick ou Vitor Roque? Eu levo Endrick. 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 Eu levo Endrick. Ó, a lista... Comparação também, né? Michael? Richarlison. A lista que a ESPN dá dos 18 nomes garantidos na Copa, em ordem de posição: Alisson, Marquinhos, Militão, Magalhães, Alexandro, Douglas Santos, então lateral Isso esquerdo aí, zerou, né? mas isso aí pra mim, Alex. Como é que o cara já sabe que vai levar o Alexandre? O Alexandre foi uma vez. Casemiro, não, o Alexandre do Flamengo. Fica Eu claro, sei, mas o lateral. Alexandre foi quantas vezes convocado? 2 no máximo? Não, foi Foi bastante, mais? pô, Ah, não, bastante. desculpa, eu tô confundindo. O Danilo foi convocado Isso, uma vez, isso. o zagueiro, O verdade. meio-campo: Casemiro, Andrei Santos, Bruno Guimarães. Então, 3 volantes, acho que faltam mais umas 2 vagas aí. O Andrei Santos é o que substitui o Casemiro. E ó, a ESPN coloca o Paquetá como garantido na Copa. Não sei não. Aí o Rodrigo, que agora infelizmente não vai mais, João Pedro, Vini, Luiz Henrique, Rafinha, Estevão, Martinelli e Cunha. Isso aí. Rafinha, Estevão, Martinelli e Matheus Cunha. Faltam Cara, 8 nomes. Tem um nome que eu acho que entrou muito no radar, que é o Ryan. Eu acho que entrou muito no radar. Mas aí numa dessas, Porque- o Richarlison tá na lista? Não. Não. Ó, tá. faltam 8 nomes, sendo que desses 8, 2 vão ser goleiros. Então Tá? são 6. Seis. verdade. E outros 2 são laterais. 4, que são os verdade. laterais Laterais direitos. direitos. É isso. 4. Você tem 4 posições pra um meia, 3 meias e um atacante? Ou 2 meias, 2 atacantes? Tá, então
Acho que goleiro, atacante não vai entrar mais nenhum. Tira goleiro, tira lateral. Vai entrar agora no lugar do Rodrigo. Tá, é verdade. Entendeu? Tá, então seriam 9 vagas na realidade, né? Então faltam 5. Faltam 5. 3 meias, 2 atacantes. 3 meias? Ó, não descartem Marcos Antônio do São Paulo. Não descartem. É que, Já pegou vai ter os pré-lista. amistosos agora, né? Sim, tem que lembrar, eu vai acho ter que que ele ter os vai, amistosos. eu acho que ele vai chamar o Marcos Antônio, tá? Também acho. Pelo Eu menos acho que ele pra um vai teste. chamar o Marcos Antônio. Rayan, pra mim, esses Eu caras acho que ele vai chamar o Rayan. Esses caras vão ser testados 2 jogos. Eles têm que fazer a convocação da vida deles. Mas é até injusto com muitas aspas, né? Porque Claro. esses caras vão pegar simplesmente 2 amistosos contra a Croácia É. e França, sendo que você teve É. amistoso contra a Tunísia, Coreia do Sul, Tunísia contra foi 1 a 1, hein? Japão. Então, assim, tiveram jogos que em teoria são mais fáceis, a seleção teve mais dificuldade, é um fato, a gente não discorda disso e nem nega, mas esses 2 amistosos agora de março são muito difíceis, porque são amistosos que podem de fato acontecer na Copa do Mundo. E são jogos que já trouxeram dificuldades anteriormente para a seleção e podem trazer de novo. Então é um amistoso praticamente valendo, não é treino de luxo, é praticamente um jogo valendo de Copa do Mundo. Então, se o Marcos Antônio, por exemplo, for mal, até que ponto a gente vai considerar que ele realmente foi muito mal na seleção brasileira, sendo que ele pegou um amistoso contra a França, por exemplo? E aí eu não tô querendo passar um pano pra uma atuação ruim do jogador. Mas é só às na vezes questão o de treino diz mais dificuldade. que o jogo, Gabi. Do cara Sei, ir eu treinar sei. com os caras Ó, e responder Quem bem. que vai ter essa chance única Eu sei, aí mas pra por mim? exemplo, o Fabrício Bruno Foi mal. e agora se dá queima pra muito ir. ele na Não seleção. dá Então pra eu ir. acho que esses jogos, eles acabam pesando pro jogador. O que eu penso é o seguinte, esses jogos contra a França e Croácia é mais pro Ancelotti tirar convicções coletivas do que individuais. Sobre como o time vai jogar, sobre escalação titular. Convocação, todos os nomes que vão pra Copa já foram convocados Os em algum titulares. momento. Só vai Sim. ter uma exceção ou outra como o Marcos Antônio. Que Ele eu já acho que- sabe os titulares, certo? Ele já tem Com os 3 exceção goleiros do dele. lateral direito. É, exatamente. E o quarto zagueiro E, ó, vai o Wesley, ser o Alexandro? a gente tem um porém na lateral direita que é o seguinte, o Wesley foi mal na seleção, mas ele tá muito bem na Roma. Só que como que ele tá bem na Roma? Como lateral esquerdo, ala esquerdo, quase um atacante. Então, dá pra você considerar ele pra briga? Eu acho que não. Wesley. Eu levaria o Wesley. Não, mas o Wesley vai pra Copa, né? Ele não tá nessa lista da ESPN. Ah, não, sim. E ele tá jogando de ponto esquerdo. Mas é porque ele... Na verdade, ele tá jogando de ala, né? São 3 zagueiros. 3 zagueiros, Mas mas pelo lado esquerdo. pelo lado esquerdo, exatamente. Isso eu acho que condiciona muito, tá? Você não vê o cara evoluindo onde ele tem que evoluir pensando em seleção brasileira. O Douglas Santos, assim, foi uma cartada do Ancelotti, né? E foi bem nas Foi bem. convocações. Fez né? um arrozinho com feijão, né? É. Que se esperava. Então, voltando àquela lista original, a gente tem, dos 9 que restam, a gente tem 2 goleiros e 2 laterais direitos, pelo menos. Esses 5 a gente distribui como quiser. Um vai ter que ser atacante por causa do Rodrigo. E os outros 4, eu acho que vão ser mais 2 volantes e 2 meias. Só que a gente não tem meias, né? É, porque aí esses 2 meias, em teoria, teriam que ser os camisas 10. Exato. Pra suprir o Neymar quando ele não puder jogar, se o Neymar for de fato convocado. Pensando num cenário aqui que o Neymar vá, né? Eu vou Ele te tá falar. levando só o Paquetá. Exatamente. Só que o Paquetá, ele nem é um armador de Não fato, é. né? Ele tem muita Sabe quem é o maior dificuldade pra armador fazer hoje? isso. Desculpa, o Neymar. É o Neymar. E O quando não Rafinha tem ele, vem sendo. o Rafinha acaba fazendo também. isso. O Rafinha é um monstro. Rafinha é um monstro. Jogar com 3 volantes, não? É que não é cara. Ele vem jogando com 4-2-4. Você É. pega as últimas. Mas esse 4-2-4 da seleção... Que não é um 4-2-4. Ele muda, né? É uma seleção, é uma ideia que é a única forma que eles vêm de encaixar todos os caras bons no Lá time. na frente. É. Ele bota 2 aqui pra marcar, Casemiro e Bruno Guimarães. Guimarães. Pega os 4 lá na frente e fala, vocês se Se virem vira. aí. O que eu também não acho errado. Gerson não vai. Gerson perdeu espaço. vai. É. Fabrício Bruno Não, perdeu e o espaço. Gerson ainda. O Cruzeiro não Gerson. divulgou o estado de saúde dele, porque ele saiu no Saiu. fim de semana de maca, né? Caio Henrique, ó, aquele nessa- cara lá, Caio Henrique. Nessa lista não aí, sei quem, Léo. tem zagueiro ainda pra entrar, viu? Porque eu falei 3 só. O Alexandro falei que Marquinhos, falou, Militão Marquinhos. e Magalhães. O Alexandro, que os ele três convocou, começou muito bem, que machucou, Ó, Beraldo ele já garantido. chamou, não deve ir. O Murilo ele não chamou. nunca chamou o Murilo. O, sei lá, aqui no Brasil a gente tem alguém que tá despontando. Se ele for confiante no Fabrício Bruno, ele pode levar, mas eu não vejo mais gatilho pra isso. A ESPN também chegou a falar que o Léo Pereira é muito bem avaliado, do Flamengo. Eu acho o Léo Ortiz melhor que o Léo Pereira. Precisa parar com o também. vape, né? O Léo Pereira? É.